Entrevista importante no nosso Bastidores. Vamos escutar a voz do líder do PDT na Câmara dos Deputados, Mário Heringer. Está com a gente ao vivo, deputado federal, para discutir um pouco essa crise sobre o INSS, como isso impacta a imagem do governo e do ministro da Previdência, que está hoje se explicando aos congressistas na Câmara Federal. Eu falo de Carlos Lupe. Tudo bem, deputado? Bem-vindo ao nosso Bastidores. Eu já começo te perguntando sobre Carlos Lupe, que está aí sendo bombardeado, todo mundo querendo saber as justificativas do ministro da Previdência. Ele tem ido para o fronte, tem dado entrevistas, está aí se dispondo a conversar com os parlamentares. O PDT na Câmara acredita na inocência de Carlos Lupe e respalda as justificativas dadas pelo ministro até aqui? Sem dúvida nenhuma, Tainá. Primeiro, boa tarde para vocês aqui da CNN. É um prazer estar falando com vocês. E na função de líder do partido, eu tenho essa missão de explicar e conversar com vocês todos a respeito do que está acontecendo. Evidentemente, é uma operação que despertou grande interesse, porque realmente ela é uma operação de monta, é uma operação que mostra que os nossos aposentados estavam sendo lesados fortemente, e isso não pode realmente passar impune. Quanto à questão de estabelecer vínculo de relação com qualquer ação ou omissão do nosso ministro, eu não tenho dúvida nenhuma que, na verdade, nesse momento é só oportunismo e disputa política. Porque, com certeza, nós não vamos recuar das nossas defesas, das nossas posições, das condições que nós sabemos que trabalhamos, e trabalhamos com certeza bem. E nós conhecemos muito bem o nosso presidente, o nosso amigo Carlos Lupe, e aqui falo do amigo e falo também do nosso líder como presidente do partido. É um cara sério, é um cara probo e com certeza muito diligente. O que pode estar aparecendo para algumas pessoas são alguns conflitos que não foram bem explicados e que hoje, provavelmente, durante a comissão, serão explicados. Mas pode ter certeza absoluta que não haverá recuo nessa defesa e que nós continuaremos, sim, mostrando a lisura do nosso comportamento. Líder, a Polícia Federal, junto com a CGU, a Controladoria Geral da União, apontaram uma fraude bilionária, gigantesca. O senhor confere a quem a responsabilidade por não ter havido uma apuração interior do INSS? O ministro sabia ou não de que havia essa fraude? Uribe, o ministro sabia ou não, a gente vai ter que começar a fazer essa pergunta a partir de 2019. Porque se ela já ocorre desde 2015 e intensificou-se a partir de 2019, nós temos que perguntar para o nosso ministro, queridíssimo ministro Paulo Guedes, do governo anterior, que era o ministro da Previdência, que a Previdência estava acumulada na economia, que era o ministro, e que durante o período dele como ministro, ele não tomou conhecimento e nem providências. Um homem de mercado, um homem que conhece dinheiro, um homem que conhece controles financeiros, não percebeu isso. Nós temos que perguntar depois para o nosso ministro o Onyx Lorenzoni, que quando foi de novo, voltou o Ministério do Trabalho e da Previdência, assumiu o Ministério da Previdência e também não percebeu isso em 2021 e em 2022 para um outro ministro substituto, quando o ministro Onyx Lorenzoni saiu do Ministério para se candidatar. Então, na verdade, é o seguinte, é querer atribuir uma responsabilidade a alguém que não tem um contato direto e não está no dia a dia. Estar na presidência, estar no ministério, não quer dizer que você tenha que saber de tudo que está acontecendo, porque não é assim que funciona. O INSS é um grande organismo vivo, é um grande organismo com uma receita econômica financeira enorme de R$1 trilhão, que precisa ser muito bem cuidado, e eu tenho que dizer que precisa mesmo, cheio de funcionários de carreira. São funcionários que lá estão e passaram por concurso, estão lá dentro há muitos anos, e esses continuam lá dentro. O que mudam são os ministérios, os ministros e, às vezes, os presidentes. Mas presidentes, na maioria das vezes, são todos funcionários de carreira do INSS. Então, a gente não pode querer achar que de uma hora para outra, e imaginando que houve uma demora do ministro Carlos Lupe. Vamos imaginar, 2023... entrou o Carlos Lupe no dia 1º de janeiro de 2023 no Ministério, numa transição. Naquele momento, havia 3.000 senhas que davam acesso ao cadastro das pessoas que estão no INSS.
3.000 pessoas do governo anterior tinham senhas. Uma dessas pessoas que tivesse uma senha e quisesse vender essa senha para alguma dessas, ou vender ou dar essa senha para alguma dessas pessoas que estão hoje investigadas nas fraudes, ou para qualquer um outro que quisesse fazer qualquer uso indevido delas, eram 3.000 portas abertas que estavam abertas. O governo que entrou no momento, a direção do nosso ministério, foi exatamente começar a coibir todos esses acessos. As coisas não são feitas nessa velocidade. Uma denúncia verbal que foi feita numa reunião de conselho, foi sim, é verdade, foi feita. Mas, claro, ela não estava na pauta para ser discutida e, como todo mundo sabe, qualquer reunião dessa tem que ter uma pauta prévia, senão a reunião não acaba. Que se cada um quiser fazer uma ação, um movimento extra-pauta, não vai funcionar. Então, houve essa comunicação? Houve. O Ministério tomou providências? Tomou sim. Tomou sim. Indicou uma pessoa do próprio Ministério, um diretor, para que desse providências, investigação e fizesse um relatório. Esse funcionário não funcionou. E esse funcionário foi demitido exatamente por causa da sua leniência. E hoje a gente vem a saber que esse funcionário provavelmente estava ali fazendo o papel dele de ser leniente, porque ele está envolvido em recursos que a Polícia Federal própria apurou. Então, isso ele demitido 3 meses depois, 2 meses depois, que uma investigação dessa não é pequena, são 6 milhões de pessoas que estão ligadas ao INSS. 3 meses depois, o INSS apresentou um relatório que trata, um relatório de 50 e tantas páginas, que trata ipsis literis dessa questão dessas fraudes. É em cima desse relatório que o relatório da Controladoria Geral da União se pautou. Então, na verdade, atribuir a um ministro uma responsabilidade por uma coisa desse tamanho, dessa dimensão, é minimizar demais o problema. Líder, desculpe interrompê-lo, é que a gente vai trazer também os... Eu que falei demais, desculpa você. O Pedro Venceslau vai falar direto de São Paulo agora com o senhor. O senhor chegou a dizer que demitir o PDT. Ou seja, se o presidente Lula tomar essa medida extrema, o partido não vai indicar outro nome e vai efetivamente deixar a base do governo, em 2026 vai lançar uma candidatura própria, apoiar um adversário de Lula? Ô Pedro, essa pergunta é uma pergunta que tem me feito com muita frequência e eu agradeço sempre a oportunidade de respondê-la para deixar essa coisa muito bem elucidada. Uma demissão do presidente do nosso partido, ele é um presidente licenciado, mas é um presidente do nosso partido. Um ministro do nosso partido, nas condições atuais, onde não há nenhum inquérito, não há ninguém, o nome dele não está envolvido em investigação, no mínimo, é para servir somente de desculpa e de remendo para uma situação que é uma situação muito grave. O aposentado não pode ser abandonado nesse momento, porque abandonando nesse momento é dizer, já está resolvido. Isso a gente não vai admitir. E servir simplesmente como mecanismo de desculpa, de proteção de governo, mesmo que seja o governo que nós estamos apoiando, nós não concordamos. E eu acho sim que se demitirem o presidente, nosso presidente Lupe, nós queremos também sair desse compartimento político, porque esse compartimento político não trata com reciprocidade e fidelidade os seus. Então, essa é uma posição nossa. Com relação a 2026, que é uma possibilidade da gente estar apoiando o presidente Lula, há essa possibilidade sim. Mas também há a possibilidade de nós não estarmos. Há a possibilidade, inclusive, de nós termos candidatos nossos. Que eu não sei quem seria, o nosso último candidato foi o Ciro Gomes, e eu acho ele muito bom do ponto de vista da formatação política, de projeto para o Brasil, e isso também poderá ser discutido. Nesse momento, o que a gente está discutindo, Pedro, e eu acho fundamental, é exatamente o que nós vamos fazer para curar essa doença que está dentro do INSS. Essa doença não pode persistir. Eu não quis aqui, quando falei de Paulo Guedes, quando falei de Onyx Lorenzoni, quando falei do outro ministro da Previdência, se eu não me engano, Zé Carlos, eu não quis aqui empatar jogo, sabe? Porque esse negócio, se o seu tá, o meu tá também. Não é isso.
O que eu quis dizer é que a gente precisa entender que essas pessoas todas, individualmente, não são responsáveis. Há uma doença sistêmica. E essa doença sistêmica, se você trocar o líder, a doença continua. É essa a minha preocupação. A Polícia Federal, que fez essa investigação, a Controladoria Geral, tinha que começar, na minha opinião, lá de trás. Tinha que começar lá quando começaram essas fraudes. As fraudes já eram grandes em 2019, com 170 milhões, 160 milhões, se eu não me engano. Em 2020, elas foram para 200 e poucos milhões, elas praticamente dobraram. Em 2021, elas foram para 400 e poucos milhões, dobraram de novo. Em 2022, elas foram para 780 milhões, elas dobraram de novo. Aí, quando chamou atenção em 2023, isso é, no final de 2023, porque totalizou-se, porque foi ao final de 2023 que totalizou-se 1 bilhão e 200, dobraram de novo, e aí sim, esse volume que chama bilhão chamou atenção, mas já era uma fraude muito grande que vinha vindo. Líder. E não foi... Oi? Deixa eu pegar desse Pode ponto falar, aí que é importante. O senhor está falando do crescimento substancial dos anos desse rombo, né? Desses descontos associativos indevidos que foram formalizando essa fraude dentro do INSS. Mas não é justamente por isso que há o aumento da responsabilidade de uma resposta à altura, tanto do governo quanto do ministro Carlos Lupe sobre esse assunto, pelo volume de desvios terem aumentado desse ano de 2019 para cá? Tainá, eu entendo o que você quer dizer e onde a gente poderia chegar com isso. Mas eu acho que ladrão, para mim, que rouba 1 centavo, que rouba 1 milhão, é ladrão do mesmo jeito. Então, a questão de valor, para mim, não é vital. É claro que o dinheiro é muito maior, é ruim, é muito pior. Mas o que a gente tem que acabar é com a doença. A doença, quando está no início, ela é mais fácil de extirpar. Quando ela está muito grande, ela tem mais dificuldade para a gente resolver. Sabe por quê? Porque ela tem uma capilaridade muito grande, ela interessa vários setores. Não é simplesmente a gente falar que ali tem um grupo de pessoas pequeno que atacou um determinado problema. Nós deixamos crescer. Eu acho que, na minha concepção, o dinheiro do aposentado, o dinheiro do pensionista, ele não poderia de jeito nenhum sofrer desconto, para nada, para ninguém. Porque são pessoas simples, a maioria delas, são pessoas que facilmente são submetidas à fraude, à enganação, e eu acho que esse é o papel que nós temos que fazer, proteger essas pessoas, porque enquanto nós deixamos que pessoas mal intencionadas, que têm esquema de diversas coisas, obtenham, mesmo que conversando com essas pessoas de uma maneira que são pessoas mais simples, elas podem ser fraudadas por enganação também. Entendeu? Não é só pelo simples falsificar um documento. Então, na verdade, eu acredito piamente que a nossa função, nesse caso específico, é defender também o aposentado dessas ações nefastas. E uma maneira de proteger é acabar com desconto em folha. Eu acho que esse é o caminho para que ninguém possa descontar em folha. Acabou. Porque aí, nessas condições, nós vamos sanar um problema que vai recrudescer a qualquer momento. Talvez não com tanta intensidade, talvez não com o mesmo método, mas com certeza vai voltar e as pessoas não desistirão. No momento que se perceber a impunidade e a continuidade do ciclo, nós vamos assistir um retorno dessas coisas. Então está na hora de tomar posições definitivas, viu, Tainá? É isso que eu acho importante para a gente fazer nesse momento. Cuidar do dinheiro da Previdência e cuidar da vida e do bem-estar do usuário da Previdência, do previdenciário. Líder, para encerrar rapidamente a nossa entrevista, porque daqui a pouquinho o Carlos Lupe falará na Câmara dos Deputados e a gente vai acompanhar ao vivo. O governo federal defendeu Carlos Lupe como o senhor esperava ou ainda falta uma fala pública do presidente Lula em defesa do ministro? Olha, eu não quero dizer que falte a fala pública do presidente, porque talvez não seja nem a coisa ideal nesse momento. O presidente também ele tem tão pouca informação do processo quanto qualquer um de nós. Então, eu acho que também exigir isso do presidente agora é um pouco prematuro. Mas exigir
que o governo, o entorno do presidente, pelo menos participe ativamente, mostrando os valores que o governo tem, mostrando que quem fez a investigação foi o atual governo, quem está botando o dedo na ferida é o atual governo, dizer para todo mundo que a confiança que foi delegada, ela é uma confiança que é mantida até agora, uma vez que não há nenhuma investigação que afete o ministro Lupe. Isso é fundamental. Porque, aparentemente, e o que a gente vê nas entrelinhas, o off no jornalismo virou um mecanismo que muitas vezes dá espaço para pessoas fazerem fofoca e covardias, e isso tem vindo muito nas notícias, que sim, o pessoal do governo, pessoas ligadas ao governo, pessoas próximas ao Palácio. É o que a gente vê mais nas reportagens, isso. E fica sem a identidade dessas pessoas. Essa falta de identidade, ou ela é uma atitude covarde das pessoas que fazem esse tipo de coisa, e eu quero aqui deixar muito claro que não está certo, ou ela é um mecanismo de fazer fofoca. Eu não gosto desse tipo de posição. Então, eu acho, nesse momento, pelo que assisti, sim, o governo devia ter sido mais proativo, sim, devia estar se colocando, mesmo para dizer, com todas as letras, eu confio, mas eu confiro. Eu confio, mas não compactuo com nada errado. Porque é assim que nós estamos agindo. Porque nós também confiamos. Mas se, porventura, aparecer algum erro de qualquer uma das pessoas ligadas a nós, você pode ter certeza absoluta que nós não passaremos a mão na cabeça. Nós estaremos do lado da coisa certa sempre. Essa é a nossa posição. E deixo para finalmente, eu sei que vai acabar o seu tempo, e eu também vou lá para a reunião com o Lupe, eu vou dizer para você, Tainá, a Polícia Federal devia ter começado esse inquérito, a investigação em 2019. Não é agora, porque isso não nasceu ontem, e esse monstro está muito grande exatamente porque não foi cuidado quando pequeno. Líder, muito obrigada pela conversa. Líder gentilmente nos atendeu entre uma reunião e outra. Estava na reunião de bancada, vai agora conversar também com o ministro Carlos Lupe. Espaço aberto, obrigada por essa conversa franca. Líder, um bom trabalho. Falamos com o deputado federal Mário Heringer, que lidera a bancada do PDT na Câmara dos Deputados. Obrigado, Tainá, Pedro, Uribe. Prazer estar falando com vocês. E quando precisar, chama que eu vou. Venha, deputado. Espaço aberto para o senhor. Muito obrigado.